Os urbanitários tiveram a mais longa campanha salarial na Caema, muitas dificuldades, mas finalmente o acordo aconteceu. Foram mais de 130 dias de negociações com a direção da Caema, com o governo do estado e com o Ministério Público do Trabalho, com muitas idas e vindas, diálogos e momentos de tensão, mas, finalmente, um resultado positivo. Foi assim a história da campanha salarial dos urbanitários na Caema, concluída com a aprovação pela categoria da proposta apresentada pelo governo do estado. Foi uma luta intensa de 4 meses, de 12 de abril a 15 de agosto, foi a negociação mais longa da história dos urbanitários e especialmente dos caemeiros, mas com resultado dentro do cenário e dentro da conjuntura que o país e o estado estavam atravessando, positivo. Haja vista que o cenário que estava proposto no início do processo era ter trabalhador pagando 60% do auxílio alimentação. Era trabalhador perdendo seu plano de saúde, indo para a FUNBEM, com todo respeito à FUNBEM. Mas nós temos um plano de saúde. Era trabalhador perdendo a sua cláusula de estabilidade no emprego, perdendo seu prêmio aposentadoria. Uma série de benefícios que estava na iminência de ser perdido. E foi graças à perseverança, ao espírito de luta dos caemeiros, que nós conseguimos avançar. E também que o governo do estado entendeu que o processo só ia fluir se houvesse negociação. Então também não podemos deixar de destacar da participação do governo, que em determinado momento entendeu e voltou para a mesa com propostas, para ouvir, para fazer a negociação. Então ficou demonstrado mais uma vez o quê? Que o impasse só se resolve com negociação. Não é por decreto, não é com liminar, não é com ameaça que se resolve o impasse. Pelo contrário, acirra os ânimos e faz o que os trabalhadores caemeiros sempre fizeram. Foram à luta, foram em passeata, foram 9 assembleias. Então, 9 assembleias onde algumas tivemos que ficar o dia todo. Como hoje, enterrou quase às 14 horas. E nós não nos intimidamos, mas felizmente, graças a Deus, estamos concluindo o processo e agora temos um desafio maior, que é manter a Caema pública e prestando serviço de qualidade. A proposta da empresa foi, aos poucos, se aproximando do que reivindicavam os trabalhadores, que entenderam como um avanço. Tinham 7 cláusulas que estavam em discussão, as demais já tinham sido aprovadas pela categoria, eram as que realmente estavam pegando, e das 7, 2 foi acordado que vai para dissídio coletivo, que é a questão da jornada de trabalho e do reajuste, até porque a Caema quer dar 50% do NPC dividido a perder de vista, e os trabalhadores não aceitam isso. Agora, melhorar algumas outras cláusulas, como a questão do prêmio aposentadoria, que foi feito um modelo tipo demissão, uma demissão motivada, imotivada, né, que foi colocado um prêmio, o prêmio foi diluído em parcelas e isso foi entendido pela categoria e a categoria aprovou. Dentro de um espectro muito complicado que vem pela frente, que é a reforma da Previdência, que pode atingir inclusive os companheiros aposentados e aqueles que vão se aposentar. Então, dentro dessa lógica, os companheiros entenderam de que era importante aceitar a proposta da empresa e aí aprovar a proposta. Então, basicamente, essa é que estava pegando, as demais foi mais ajustes, como o plano de saúde tinha mais a questão dos ajustes, as outras cláusulas que estavam colocadas, dispensa motivada, garantia de emprego, também foi mais ajustes que deu para compor dentro desse processo que está colocado. Ao final, os trabalhadores constituíram uma comissão para estudar a situação da Caema e como mantê-la como empresa pública. É uma demonstração de maturidade, tanto dos trabalhadores como da direção do Estilma, de entender que o processo não se encerra com acordo coletivo. Não basta ter um acordo coletivo decente, não basta ter um acordo coletivo que atenda às expectativas dos trabalhadores se não tem empresa saudável, se não tem uma empresa prestando um serviço de qualidade. Uma empresa onde os caemeiros possam ter orgulho de trabalhar. Nós temos orgulho de trabalhar na Caema. Nós temos orgulho de ser caemeiro. E isso o governador tem que entender.
O governador Flávio Dino é um desafio para nós, mas também é um desafio para o governador. Quer entender que a Caima não é problema. A Caima é desafio. É desafiador fazer gestão na Caima. E, para tanto, é necessário ter pessoas competentes, pessoas que entendam de Caima, que entendam de saneamento. E isso, ninguém mais, ninguém menos do que os trabalhadores da Caima sabem o que é Caima, sabem o que é trabalhar no saneamento. Então, para nós, é um desafio, mais uma vez, vamos apresentar. Já fizemos estudo nos governos passados e entregamos para o governador. É o que cabe a nós. É apresentar o estudo e discutir com a categoria, apresentar a alternativa. Então, isso jamais eles podem dizer que os urbanitários não apresentaram alternativa. Vamos fazer o estudo com o maior número de trabalhadores, apresentar para o governo, chamar o governo para uma discussão, nos colocar como alternativa, como sendo propositivo. Esperamos que o governo entenda dessa forma e queira ouvir e aplicar aquilo que os trabalhadores estão apontando.